Olá, eu sou Ricardo Bezerra e a gente está fazendo esse vídeo para composição da nota no NUP 1, Projeto Integradores, do curso de licenciatura EAD da Uncisal. Para que a álgebra serve? E o que ela é? A álgebra é uma ferramenta para que a gente possa testar relações de conjuntos e teorias matemáticas. Veja, eu tenho aqui uma teoria que diz o seguinte, a soma dos dois, é uma pergunta na verdade, a soma de dois números pares resulta em um número par sempre? A álgebra pode responder isso. A multiplicação de um número por outro qualquer inteiro resulta em um número múltiplo do primeiro? Vamos ver aqui, só para responder a primeira, para vocês entenderem. A soma de dois números pares. A álgebra trabalha com letras, que são chamadas de variáveis. Então, digamos que eu tenho um n aqui qualquer, e eu queira que ele seja par. Como é que eu posso dizer que ele é par? Ora, se eu multiplicar ele por 2, ele se torna par, porque qualquer número multiplicado por 2 fica par. Se eu somar dois números qualquer, n e k, por exemplo, eu vou ter um outro número qualquer que vai ser par também. Porque qualquer número que eu some aqui, ele vai dar par. Então, o meu próximo número, o número p qualquer, ele vai ser par também. Bom, vamos continuar. Um número qualquer é representado por uma letra qualquer, por exemplo, aqui x. Dois números qualquer podem ser duas letras diferentes, distintas, x e y. O dobro de um número, ou a gente pode botar como 2x, 2c, 2f, o que você quiser. Metade de um número é o número dividido por 2, logo x por 2 aqui. E o número somado a 1 seria um número qualquer, uma letra qualquer, mais 1. No caso, x mais 1. Tem outras termos que a gente utiliza que a gente pode, que é a parte verbal do que a gente trabalha com a numeração na álgebra. Bom, a gente tem aqui uma sequência de números e a gente gostaria, e tem como saber os outros termos desse número. Basta olhar a lógica. Por exemplo, esse aqui começa no 5. O termo 1 dessa sequência é o 5. O termo 2 é o 7. E o termo 3 é o 9. Tem mais termos. Se vocês observarem, são números ímpares. São os números ímpares consecutivos. Tem um número par entre eles só, que é o 6 e o 8. E com certeza o próximo número é 11. Ímpar, porque teria o 10 entre o 9 e o 11. E assim por diante. A álgebra explica como se obtém isso. E a fórmula base para obter qualquer número dessa sequência é essa aqui. Vou obter qualquer k dessa sequência. Sabe por quê? Porque 4. Supondo que eu pegue o primeiro termo, que a gente já conhece, que é 1. O termo 1 é 5. Então, digamos que eu tenha qualquer n aqui, no caso n1. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 dá 1. 1 mais 4, 5. E se eu quiser achar qualquer termo dessa lógica, isso serve? Serve, mas tem como provar que isso funciona para tudo? Tem. Vamos fazer uma fórmula geral? A fórmula geral é dada por isso aqui. Professor, quanta letra? O que é isso? Isso aqui é a fórmula geral de se obter qualquer número da primeira sequência. Notem que isso aqui é o mesmo que k, não é? Logo, eu posso substituir isso aqui por k. E o k que eu tenho vale 5. Por exemplo, k1. Vou chamar de k1. Se eu somar ele com... Quem é n? N é a posição em que ele ocupa o número que eu quero achar. Digamos que eu quero achar o terceiro termo. Então aqui é 3. 3
menos 1, isso dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Se eu somar com 4, eu vou achar o meu Kn, que é 5 com 4, 9, que é o meu terceiro termo. Notaram como ficou simples? A segunda é mais interessante, ela é uma sequência de múltiplo de 3. Como é que a gente consegue fazer essa sequência através de álgebra? Nós pegamos o 3 e multiplicamos por n, que é o número do termo na sequência. Aqui eu tenho o número 1, eu tenho o número 2 da sequência, o terceiro termo, o quarto, o quinto. Se eu quiser achar qualquer termo aí, eu consigo achar por esse termo geral. Que é 3 vezes n é igual a k. Simples, né? Por exemplo, se eu quiser o terceiro termo, 3 vezes 3 dá 9. Pronto, terceiro termo. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Por aí vai. Mas se eu quiser o termo geral disso? Bom, a fórmula geral sai assim. Onde isso tudo aqui é K, que é o K1, por exemplo. K1. E aí eu tenho o seguinte, que K1 é 3. Aí eu somo isso a esse K1, que é 3 também, multiplicado pelo, digamos que eu quero achar o quarto termo, 12. Quarto termo, 4 menos 1, 3. 3 vezes 3, 9, né? E o K1 é 3. Então, 3 mais 9, 12. Isso é o meu K, no caso, na posição 4, né? Perceberam como é interessante? Vamos ver algumas propriedades da matemática através da álgebra. Dado 3 números, x, y, z, vamos ver relações de soma e multiplicação. A primeira propriedade é associativa, que diz que a forma como se os números são dispostos não importa para o resultado. Observe que eu tenho aqui um conjunto de x mais y, depois somo com z, que é o mesmo que eu somar z com y e depois somar com x. Se eu trocar em números, fica mais visível. Atribuindo valores para x, y e z, vocês podem observar que dá no mesmo. Multiplicação é a mesma coisa. Tanto faz eu multiplicar o produto de x e y, depois multiplicar por z, como multiplicar y e z e depois multiplicar por x. O resultado vai ser sempre o mesmo. Aí nós temos a comutatividade, que diz que a ordem dos fatores não alteram a soma ou o produto. Isso quer dizer que x mais y é igual a y mais x. Numericamente, vocês observam que é a mesma coisa. X vezes y é o mesmo que y vezes x. Vocês observam que é a mesma coisa. O elemento neutro é um elemento que, somado a um número, não interfere no seu resultado. Ele não modifica o resultado. Na soma, o elemento neutro é 0 e na multiplicação ele é 1. Por quê? Porque se eu pegar qualquer número e somar com 0, vai dar ele próprio. Aqui é a ilustração. E se eu multiplicar qualquer número por 1, vai dar ele próprio também. Então a gente pode dizer que o 1 é o elemento neutro na multiplicação e o 0 é o elemento neutro na soma, na adição. O número oposto é o número que é exatamente simétrico ao primeiro. Então, se eu pegar, por exemplo, na soma, o número oposto é o número com um sinal trocado. Se eu tenho x, o oposto de x é menos x, que dá 0. O elemento oposto gera o número neutro daquela propriedade. Observem aqui que de forma numérica que vocês vão ver que está tudo no mesmo. Na multiplicação, o elemento oposto lembra da potência? Quando você tem um x qualquer, você
tem elevado a 1. Então, o elemento oposto, ele é o mesmo que você pegar, multiplicar um elemento pelo elemento com expoente negativo. Um positivo multiplicado pelo mesmo elemento com expoente negativo. Vai dar no mesmo. Conserva as bases e opera os expoentes, no caso aqui. Ou então você pode fazer o seguinte: x vezes 1 dá x, qualquer número dividido por ele próprio é ele mesmo, 1. Você obtém o elemento neutro a partir dos opostos. Eles se anulam. A propriedade distributiva é a que determina que se você tiver um conjunto e multiplicar por alguma coisa, você vai ter que multiplicar os dois por aquela coisa, ou 3 elementos, tantos elementos quanto tiver. Então, o x aqui ele vai multiplicar o y e o z. Observe. Numericamente, também. As expressões algébricas, elas são decorrentes das expressões numéricas. Eles seguem a mesma regra. Primeiro resolve-se os colchetes, parênteses, colchetes e chaves. Depois você resolve divisão e multiplicação. E por último, soma e subtração. Mas quando a gente fala de expressões algébricas, nós falamos primeiro de monômio. Monômio é uma expressão algébrica com apenas um tipo de termo. No caso aqui, a gente só tem o x, ó, em todos os elementos aqui. Também temos o binômio. O binômio ele tem dois elementos que não interferem entre si. Eles só trabalham entre eles. O y e o x. E o trinômio são três elementos que também não interagem entre si. Nós temos nesse caso aqui os dois x, y e z. E o polinômio, que são vários monômios diferentes, mais de 3. O mais comum é o em x, que a gente representa a diferença deles pelo expoente, que a gente chama de grau. E o polinômio recebe o nome de grau do expoente maior. No caso, esse aqui é um polinômio de grau 5. O expoente maior é 5. As equações, elas têm igualdades, então a gente consegue resolver elas. Elas têm como ser resolvidas por conta da igualdade, que a gente iguala um monômio, polinômio, a alguma coisa. Observem aqui. Eu tenho dois monômios e tenho um polinômio. Aqui nós temos as funções. A função é sempre uma variável em função de outra, ou seja, se eu atribuir um valor para x, eu vou achar um valor para y. Por exemplo, se eu achar um valor, se eu disser que x vale 2, 2 ao quadrado, 4. Y vale 4. Isso ajuda muito quando a gente vai formar gráficos em funções. Bom, espero que tenham gostado e obrigado.